Oi, gente, bom dia. Hoje, terça-feira, 29/10, e eu quero agradecer você que já está aí para nós conversarmos sobre a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Nós estamos nos refazendo depois de um final de semana bem agitado. Graças a Deus por isso. Tivemos musical das crianças na igreja, domingo, foi muito bom. Os adolescentes foram para um congresso, o maior congresso de adolescentes do Brasil, quiçá da América Latina, que é o Turma de Minas. E foi muito bom, o relato deles, a alegria nos olhos salta, né? E a gente fica feliz com isso, de ver a igreja em movimento. No próximo final de semana a gente tem o Congresso das Mulheres, que também promete ser um grande momento para a vida da igreja, né? Então vamos colocar tudo isso em oração, participar do máximo de coisa que a gente puder participar, para a gente crescer espiritualmente para a glória de Deus, né? Hoje, dia 29, então, aniversário de um grande amigo meu, Diácono Fábio, da Igreja de Nova Vida. Que Deus te abençoe, Diácono Fábio. Deus derrama sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus. Falo Diácono Fábio por causa da formalidade e o respeito ao cargo que ele exerce. Mas é meu amigo Fabinho, né? Meu amigo Fabinho. Também é aniversário de Andresa, esposa do pastor Ivan. Que Deus abençoe sua vida, Andresa. Se você estiver assistindo esse vídeo, se chegar até você essa informação, que Deus derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus. Hoje eu quero falar sobre desertos, né? Situações de desertos. Ao longo da Bíblia a gente vê várias situações de deserto. A gente vê pessoas e grupos de pessoas em situações de deserto. Uma situação de deserto que a gente fica mais impressionado, que a gente vê com mais frequência, é o povo saindo do Egito e vagando pelo deserto durante 40 anos. Em Deuteronômio capítulo 8 vai falar que ao longo desse deserto, Deus provou o povo, se manifestou a eles, e o objetivo era tirar da mente deles os deuses dos deuses do Egito, para que o próprio Deus se revelasse a eles, né? Mas tão logo Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, e eles fabricaram uma divindade semelhante às que eles encontravam no Egito. Moisés ficou 40 dias no monte, foi suficiente para eles fazerem um bezerro de ouro e começar a adorar no meio daquele deserto onde Deus estava se revelando para eles através do pão, através de carne, através de água, através de provisões nos lugares mais áridos, num dos lugares mais áridos do mundo. E ainda assim eles abandonaram o Senhor naquela situação. A Bíblia também vai dizer que Jesus foi levado ao deserto. Nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, Marcos 1, Mateus 4 e Lucas 4, vão falar que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para que ele fosse provado, para que ele fosse tentado. Provado não, tentado pelo diabo. Então, a finalidade última de Jesus ir para o deserto era exatamente ser tentado pelo diabo. Há outras pessoas que a gente vê no deserto. A gente vê, por exemplo, Agar e Ismael. Agar era uma escrava, uma funcionária de Abraão, e ela também era concubina dele. Ou seja, era alguém que podia dar a ele filhos, se caso ele quisesse. De fato, ele quis, porque ele recebeu a promessa de que seria pai de uma multidão. Então ela teve o Ismael. O tempo passou e ela começou a ter divergências com a esposa do Abraão. E numa noite, numa madrugada, entre uma conversa na qual ela não participou, foi decidido que ela não deveria mais fazer parte daquela família. E ela e Ismael, então, no caso Agar e Ismael, foram jogados ao deserto, foram enviados ao deserto para se virar. Colocaram um jumentinho, deram água e pão e mandou embora. Quando acabou a água e o pão, entraram em desespero porque estava no deserto. O deserto é um lugar inóspito. Outra pessoa que a gente vê no deserto foi Moisés. Antes de tirar o povo do Egito, Moisés estava vagando pelo deserto. 40 anos vagou pelo deserto antes de tirar o povo do Egito, e depois mais 40 anos vagou com o povo no deserto. Outra situação de deserto que a gente vê é com Davi. Alguns momentos, né? Davi fugindo de Saul, tem que fugir para o deserto. Depois Davi fugindo de Absalão, também foge para o deserto. Então o deserto é sempre uma situação inóspita, sempre uma situação difícil. Elias também é alguém que a gente vê no deserto, fugindo de Jezabel. Depois de enfrentar os profetas de Baal, que eram os profetas de aluguel do rei Acabe e da rainha Jezabel, ele enfrenta esses profetas, ele vence esses profetas e ele é ameaçado de morte, ele tem que fugir para o deserto. Então, olhe bem, o deserto está sempre presente na vida do povo de Deus. E o povo de Deus compreende Moisés, Elias, Davi, Agar, Jesus, eu e você. Paulo também, depois que conheceu o Evangelho, a Bíblia diz que ele foi para o deserto da Arábia, ficou desaparecido por lá
por alguns anos, ele só reaparece depois de 14 anos ele surge em Jerusalém e vai procurar os apóstolos. Então o deserto está sempre presente na vida do povo de Deus, na minha vida e na sua também. Existem vários tipos de deserto. A gente sempre fala do deserto quente, seco, mas existe o deserto gelado, existe desertos úmidos, existem vários tipos de deserto. E é possível que você, em algum momento, tenha entrado também numa situação de deserto, ainda que você não tenha ido para a Patagônia, por exemplo, Atacama, Antártida ou qualquer outro lugar. Deserto da Arábia, talvez você não tenha ido para um lugar desse desértico necessariamente, mas há desertos na alma que muitas vezes acontece na gente, né? E que precisam também do cuidado de Deus e de observação com mais profundidade para a gente poder depreender desse deserto as lições que Ele quer nos ensinar. Todas essas pessoas que foram parar no deserto, tanto o povo de Deus quanto todos os outros que eu falei aqui, tiveram encontros genuínos com Deus neste momento. Porque o deserto, que é um momento de isolamento total da sociedade e das possibilidades de hospedar, né, mesmo, né? Eu ia falar a palavra inóspito. Inóspito é quando você não consegue hospedar num lugar, porque ele não oferece condições para você permanecer ali por muito tempo. Mas veja bem, o povo ficou 40 dias, 40 noites. Jesus ficou 40 dias, 40 noites, o povo ficou 40 anos, Elias ficou mais 40 dias, e tantos outros ficaram vários dias, ou meses, ou anos vagando pelo deserto e sendo nesse deserto sustentado. Olha o que diz Isaías, capítulo 58, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 11 vai dizer aqui, o contexto do texto é que se o povo decidisse fazer opção pelo Senhor e obedecer ao Senhor e seguir os mandamentos do Senhor, até em lugares áridos, até em situações desérticas, o Senhor é capaz de sustentar. Foi assim com todas essas pessoas que eu falei aqui. Agar e Ismael, quando pensaram que ia morrer no deserto, Deus enviou a provisão. Moisés, quando pensou que ia morrer no deserto, ele viu a sarça ardente e a vida dele foi transformada. Davi, no deserto, também teve a sua vida mudada. Elias, no deserto, teve um encontro com um anjo, ele foi alimentado por corvos e a vida dele foi transformada. Jesus teve um encontro genuíno com Deus, ele teve um encontro consigo mesmo com Deus no deserto. Paulo vai citar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos de 1 a 12, mais ou menos, ele vai dizer ali que ele teve experiências inefáveis. Conheço um homem que há 14 anos, e se você vai pegar lá no livro de Gálatas, ele vai falar que 14 anos ele sumiu. Ele subiu a Jerusalém 14 anos depois. Então você vê o 14 na vida do Paulo. Ele está falando dele mesmo. 14 anos atrás, um homem teve uma experiência com Deus que não podia ser contada a homem algum. E só foi possível porque ele estava a sós com Deus. Há experiências que só são possíveis com Deus quando a gente ficar a sós com Ele. Viver a vida com Deus, viver a vida cristã, é semelhante a você estar dentro de um ônibus. Tem muita gente, né? Às vezes o ônibus cabe 45, mas tem 150 pessoas dentro dele. Um metrô, um trem, muita gente dentro. Mas a experiência da viagem é única. Nós falamos aqui sobre os adolescentes que foram no Turma de Minas, né? Eu olhei assim por alto, não vi os números exatos ainda, mas tinha quase 1000 adolescentes ali. Muita gente, muitos ônibus. Eles relatavam que tinha muitos ônibus, muita gente. O nosso ônibus daqui foi bastante gente. A experiência de cada um é única. Eles passaram lá 3 dias, mas a experiência de cada um é única. A experiência geral está lá, para todo mundo usufruir, mas cada um, dentro da sua individualidade, vai ter essa experiência. Então, dentro de um ônibus com 50 pessoas, a viagem de cada um é única. Dentro de um avião com 150 pessoas, a viagem de cada um é única. Na vida, ainda que a gente esteja na coletividade, ainda que a gente viva uma vida de comunidade, uma vida comunitária na família, na igreja, nos clubes, em qualquer lugar, ainda assim, a vida é única. A experiência de viver é única. É única. Se eu fizer a minha opção em obedecer a Deus e andar na presença dele, observar a sua palavra, ele fala, eu vou sustentar a sua vida até em lugares áridos, em lugares secos. Então não tenha medo do deserto. Há desertos da alma, né? As sequidões da alma, né? Às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções ficam áridas, né? Às vezes coisas, circunstâncias, pessoas nos colocam em situações de deserto. Não tenha medo do deserto, não. Deserto é lugar de transformação. Lugar de transformação. Às vezes você está no meio do calçadão daqui de Juiz de Fora, para quem não é daqui, né? E não conhece. Às vezes você está no meio do centro da cidade, no meio do calçadão, passando 500 pessoas do seu lado o tempo todo. A sua experiência é única e você está ali sozinho.
Você está vivendo aquilo sozinho. Você está fazendo a sua opção de andar com Deus sozinho. E ele falou, eu estarei contigo, né, até a consumação do século, não é isso que Jesus falou? E eu vou fartar sua alma, de tal maneira que você vai ser um manancial cujas águas nunca vão faltar. Está escrito em Isaías 58:11. Você vai conseguir frutificar da água, você vai conseguir matar a sede dos outros, mesmo você estando numa situação de deserto, porque quem te sustenta é o Senhor. Então a promessa de Deus é de renovo, e o deserto é lugar de renovo. Às vezes as muitas vozes, as muitas pessoas, os muitos recursos nos atrapalham de enxergar quem somos nós de verdade, quem é Deus. O deserto ele nos convida a uma introspecção, uma viagem interior, uma viagem para dentro. Ele nos convida a isso. E também nos convida a olhar para cima, a olhar para Deus, porque a nossa dependência fica só à mercê dele. No deserto você não tem recurso, na cidade você tem. Às vezes, falta luz na nossa casa. Aí a gente acende a luz do celular, até a bateria aguentar. Às vezes falta água na nossa casa. E a gente fica numa situação difícil. Agora você imagina bem você passar muito tempo assim, com essas ausências. O deserto é um convite para isso. Porque quando falta a luz e o celular acaba a bateria, a gente tira o óleo da tela, aí a gente tem que olhar para as pessoas, olhar para a gente mesmo. A pandemia provocou isso, né? Essa possibilidade de a gente olhar para dentro das nossas famílias, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. O contexto de vida, o que de fato é a minha vida? A pandemia nos convida a isso, né? E a minha dependência de Deus? Um pequeno vírus que desconhecido está matando muita gente. E aí? Eu dependo tão somente de Deus, que me guarde nesse momento. O deserto nos convida a isso, a esse caminhar com Deus. Então não tenha medo do deserto, ele significa transformação. Não tenha medo do deserto, ele significa autoconhecimento. Ele significa também encontro com Deus, dependência de Deus. O texto de Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que Deus permitiu que o povo ficasse no deserto naquele tempo para que conhecesse o Senhor, conhecesse a provisão de Deus, conhecesse o cuidado de Deus, conhecesse a si mesmo, quem eu sou diante de Deus. Às vezes o deserto ele tem essa função e a gente não pode evitar. Talvez você nunca tenha passado por uma situação de deserto. Talvez você já tenha passado por uma situação de deserto, mas não tenha identificado ela. Talvez essa mensagem vai te ajudar a identificar isso. Talvez você esteja nesse momento passando por uma situação de deserto. É quando aquilo que você tem toda a provisão, aquilo onde você pode recorrer, te falta. E aí você fica totalmente à mercê daquilo que Deus é capaz de fazer. Eu não sou capaz de fazer mais nada aqui. Só Deus é capaz de resolver isso. Essa é a situação de deserto. Uma sequidão na alma, uma sequidão na vida, uma situação árida, onde só a misericórdia de Deus é capaz de sustentar. E aí Deus vai dando soluções. Deus vai apresentando soluções. Como aconteceu com Agar, né? Ela pensou, acabou a água, acabou o pão, nós vamos morrer agora. Pensou com o menino. O menino devia ter 13 anos. De repente apareceu um anjo e falou, tem água ali, ó. E foi indicando o caminho, e o menino se tornou pai da Arábia Saudita, porque Deus tinha um propósito para aquela vida. Deus tem propósito para as nossas vidas, e aqui em Isaías ele fala que tem propósito para a vida do povo. Se o povo caminhasse com ele, ainda que passasse por situações de desertos, ele haveria de sustentar o povo e transformar esse povo em manancial de águas que jamais se secam. Então Deus quer fazer isso na sua vida e na minha também, sabe? O deserto que a gente enfrenta é para fazer a gente sair melhor do outro lado, mais consciente, mais firme, mais enraizado no Senhor. Espero que você tenha recebido essa mensagem como uma palavra de Deus, como uma palavra de consolo, como uma palavra realmente que vai te colocar de pé diante das dificuldades que você está enfrentando, que essa pode ser um deserto que está servindo para transformar a sua vida em condições muito superiores. Deus te abençoe, Sandra. Deus te abençoe, Carlinha, Jusilane e Alice e todos os demais que aí estão. Deus abençoe poderosamente. Que Deus te dê graça em meio aos desertos que você enfrenta por aí. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.